sol escaldante do deserto mal ousava penetrar as grossas cortinas de seda que adornavam os aposentos de Layla. Cada fio dourado, cada brocado persa, gritava riqueza, opulência. No entanto, para ela, aquele luxo insano era apenas uma gaiola, belíssima sim, mas uma gaiola, ainda assim. Seus olhos, antes cheios do brilho da aventura e da promessa de um amor arrebatador com o Sheik Khalil, agora carregavam o peso de um silêncio opressor. Ela se lembrava vividamente do dia em que chegou. A recepção grandiosa, os sorrisos falsos das outras mulheres do harém, os olhares curiosos e, por vezes, invejosos. Khalil, com seu carisma magnético, havia prometido um mundo de sonhos, uma vida sem preocupações. E, de fato, não faltava nada material. Joias, roupas, banquetes que fariam um rei ocidental empalidecer. Mas faltava algo essencial: sua voz. Você é uma joia rara, Layla. Ele havia sussurrado certa vez, enquanto seus dedos percorriam seu rosto. E as joias mais preciosas são guardadas com o maior zelo. Ela não havia percebido o peso real dessas palavras, até que se viu cercada por muros invisíveis. Suas opiniões, seus desejos, suas perguntas, tudo parecia desaparecer no ar opulento daquele palácio. As risadas nas festas ecoavam vazias, e as conversas entre as concubinas eram sobre trivialidades, nunca sobre sentimentos verdadeiros ou a realidade de suas vidas. Certa noite, enquanto tentava expressar sua frustração sobre um assunto simples, Khalil a olhou com uma frieza que congelou seu coração. Sua função aqui é trazer beleza e paz, não questionamentos, ele disse, sem levantar a voz, mas com uma autoridade que esmagava. Foi como se uma parte dela tivesse morrido naquele instante. O que ninguém imaginava, nem mesmo ela, era que aquele silêncio imposto estava prestes a se tornar um grito. E o preço daquele paraíso, ela estava descobrindo, era infinitamente mais alto do que qualquer joia. Layla não nascera em berço de ouro. Crescera em uma cidade vibrante à beira-mar, onde o vento salgado trazia consigo histórias de navegadores e a promessa de horizontes distantes. Desde pequena possuía uma curiosidade insaciável e uma alma artística. Seus dedos habilidosos transformavam barro em peças de cerâmica que contavam histórias. Seus olhos observavam o mundo com uma intensidade que capturava a beleza nas coisas mais simples. Ela sonhava em viajar, em ver o mundo, em ter suas próprias histórias para contar. Seu espírito livre a impulsionava a questionar, a explorar, a aprender. Nas bibliotecas empoeiradas da cidade, devorava livros sobre culturas distantes, filosofias antigas e as grandes mulheres que desafiaram as normas de suas épocas. Tinha amigos leais, que admiravam sua inteligência e seu jeito descompromissado de encarar a vida. Eles se reuniam em cafés debatendo o futuro, sonhando com as mudanças que poderiam provocar no mundo. Layla era a voz que inspirava, a amiga que ouvia, a alma que irradiava autenticidade. Quando conheceu o Sheik Khalil em uma de suas visitas, ela foi imediatamente atraída pela sua eloquência, seu conhecimento vasto e a promessa de um mundo que parecia transcender as fronteiras de sua cidade. Ele falou de arte, de história, de um futuro onde ela poderia realizar seus maiores sonhos ao seu lado. Ela viu nele não apenas um homem poderoso, mas um espírito afim, alguém que a entenderia e a elevaria. Mal sabia que aquela visão de grandeza era uma miragem, e que o palácio não seria a extensão de seus sonhos, mas o túmulo de sua voz, um eco distante da mulher vibrante que um dia ela fora. O palácio, com suas paredes adornadas e seus jardins exuberantes, era um teatro de aparências. As outras esposas e concubinas de Khalil, cada uma com sua beleza e sua história, viviam em uma dança silenciosa de competição e conformidade. Layla, com seu espírito ainda não totalmente domado, por vezes tentava quebrar esse ciclo. Tentava trazer discussões sobre arte, política, a vida além dos muros dourados. Mas suas palavras eram como gotas de orvalho em um deserto escaldante, evaporando antes de tocar o solo. Um dia, durante um jantar com o sheik e alguns de seus conselheiros mais importantes, Layla,
inspirada por uma notícia que havia lido em um jornal antigo que encontrou, ousou expressar uma opinião sobre um tratado comercial que estava sendo discutido. Ela acreditava que a proposta não era justa para os trabalhadores locais. O salão, antes vibrante com conversas baixas e o tilintar de talheres, mergulhou em um silêncio abrupto. Os olhos dos conselheiros se arregalaram, fixos nela, e depois desviaram para Khalil, que a olhava com uma expressão indecifrável. Khalil não a repreendeu publicamente com palavras. Em vez disso, seu olhar frio e penetrante foi uma adaga. Ele não disse nada, mas fez um gesto sutil com a mão para um dos eunucos que imediatamente se aproximou de Layla. Sem uma palavra, o eunuco retirou o prato dela da mesa, como se ela não fosse mais digna de participar daquele banquete, daquela conversa, daquela sociedade. A mensagem era clara, cortante. Sua audácia havia sido uma afronta intolerável. As outras mulheres no salão desviaram os olhos, algumas com pena, outras com um estranho brilho de satisfação. A humilhação de ser ignorada, de ter sua voz e sua presença apagadas na frente de todos, foi mais dolorosa do que qualquer grito ou castigo físico. Layla sentiu as lágrimas quentes se acumularem nos seus olhos, mas recusou-se a derramá-las. Levantou-se da mesa com a dignidade que lhe restava e retirou-se para seus aposentos. Naquele momento, o peso da gaiola dourada esmagou seu espírito livre de forma quase irreversível. Ela compreendeu que seu valor ali era apenas estético, um adorno. E o pior de tudo, ninguém jamais se atreveria a questionar aquela disciplina. Foi então que a verdadeira escuridão começou a tomar conta. Depois daquela noite humilhante, Layla recuou para um canto mais profundo de si mesma. O conflito principal já não era apenas externo, mas uma batalha feroz travada dentro de sua própria alma. A mulher vibrante e questionadora que ela sempre fora, lutava desesperadamente contra a versão silenciada e submissa que o palácio e Khalil esperavam que ela se tornasse. Cada pôr do sol sobre as dunas douradas trazia a dor da lembrança de quem ela era, e cada amanhecer a confrontava com a realidade de quem estava se tornando. O Sheik Khalil, por sua vez, continuava sua vida de poder e influência, alheio ou indiferente ao abismo que se abria dentro de Layla. Para ele, o incidente do jantar havia sido apenas uma correção, um ajuste necessário para manter a ordem em seu universo particular. Ele a visitava, sim, com presentes caros e palavras suaves, mas eram palavras que dançavam na superfície, nunca mergulhando nas profundezas da mulher que um dia o havia fascinado. Ela sentia-se como uma pintura valiosa pendurada em uma parede, admirada por sua beleza, mas jamais realmente vista. A solidão dentro daquele luxo era um fardo pesado. As conversas com as outras esposas eram superficiais, repletas de fofocas e competição velada. Layla tentava encontrar uma aliada, um olhar cúmplice, mas via apenas reflexos do seu próprio medo e conformidade nos olhos delas. O temor de perder a própria identidade, de se tornar mais uma sombra no vasto harém de Khalil, era seu maior inimigo. Seus antigos sonhos de viajar, de criar, de impactar o mundo, agora pareciam ecos distantes de uma vida que nunca fora dela, ou que havia sido roubada. O que ninguém sabia era que, sob a máscara de serenidade imposta, Layla estava juntando os pedaços de sua voz, preparando-a para um futuro incerto. Com a alma em pedaços e o espírito sufocado, Layla começou a se sentir cada vez mais como uma estranha em sua própria vida. O Sheik Khalil, antes o homem de seus sonhos, passou a vê-la como um problema a ser contido. Suas visitas tornaram-se mais esporádicas, seus olhares mais distantes. Ela tentava se aproximar sussurrando palavras de amor e anseio, mas encontrava apenas uma barreira invisível de indiferença. Era como se a paixão que os unira tivesse se evaporado sob o calor sufocante das regras do palácio. A rejeição não veio na forma de gritos ou discussões acaloradas, mas sim através de um silêncio eloquente. Nos grandes salões, onde antes a presença de Layla era notada por sua vivacidade, ela começou a ser ignorada.
Khalil direcionava sua atenção e suas conversas para as outras mulheres, elogiando seus bordados, sua dança ou suas opiniões dóceis. Layla, sentada à mesa, via-se cada vez mais isolada, um adorno esquecido entre tantos outros. A queda de seu status era sutil, mas implacável. Seus aposentos, antes frequentemente visitados por servos e mensageiros de Khalil, agora permaneciam vazios e silenciosos por dias a fio. As joias e os presentes diminuíram, e até as outras concubinas, percebendo a mudança na maré, começaram a tratá-la com um desdém mal disfarçado. Layla via nos seus próprios olhos o reflexo de uma mulher que estava perdendo sua essência, sua luz. A rejeição mais profunda, no entanto, não era a do sheik, mas a dela mesma, por ter se permitido murchar. No fundo, sabia que precisava reagir, mas a força para tal parecia ter sido drenada por cada gota de esperança que se esvaía. Em seus aposentos agora mais silenciosos, Layla passava horas contemplando o deserto através da janela. Não era mais o espetáculo dourado que a encantara, mas uma vastidão que espelhava o vazio em sua alma. Foi ali, na quietude forçada, que algo começou a mudar. Um sussurro quase imperceptível no início começou a ecoar em sua mente. Não era uma voz externa, mas a voz de sua própria consciência, resgatada das profundezas do seu ser. Ela se lembrava das histórias de sua avó, uma mulher sábia que dizia que o deserto, apesar de árido, era o lugar onde a alma encontrava sua verdadeira voz quando todo o barulho do mundo silenciava. Era como se a humilhação, a rejeição e o vazio que a cercavam servissem paradoxalmente para limpá-la de todas as expectativas superficiais. A verdadeira tragédia não era a perda do luxo, mas a perda de si mesma. E aquela percepção acendeu uma faísca. O sheik Khalil não havia apenas silenciado sua voz. Ele havia tentado apagar a mulher que ela era. Mas o espírito humano, especialmente aquele forjado em resiliência, sempre encontra um caminho. Layla começou a revisitar as memórias de sua juventude, os livros que lera, as conversas que tivera, a artista que criava com paixão. Ela via com uma clareza dolorosa a distância entre a Layla de antes e a figura apagada que se via no espelho. Você não é apenas um adorno, sussurrava a voz. Você é uma criadora, uma pensadora, uma portadora de verdades. A urgência de resgatar aquela mulher era agora a força motriz mais potente dentro dela. O que ela faria com essa nova clareza, no entanto, ainda era um mistério. Com a voz da consciência ecoando em seu interior, Layla sabia que não podia mais se permitir definhar. Os dias de inação e autopiedade deram lugar a uma determinação silenciosa. Ela começou com pequenos atos de resistência, quase imperceptíveis, mas que para ela significavam o mundo. Em vez de simplesmente se vestir com as roupas selecionadas para ela, começou a escolher peças que refletissem um pouco mais de sua personalidade original, mesmo que discretamente. Pediu aos servos livros sobre história da arte e filosofia, e não apenas os romances que eram permitidos. No começo, eles a olhavam com estranhamento, mas ela persistia com uma calma recém-descoberta. À noite, quando o palácio silenciava e as outras mulheres dormiam, Layla acendia uma pequena lâmpada em seu quarto e começava a escrever. Não eram cartas, nem diários sobre sua miséria, mas histórias. Histórias sobre mulheres fortes, sobre heróis que desafiavam o destino, sobre a beleza da liberdade. Ela usava os pergaminhos e tintas que um dia foram usados para enviar mensagens do sheik, subvertendo seu propósito em prol de sua própria sanidade. Cada palavra escrita era um tijolo na reconstrução de sua alma, um sopro de vida para o espírito que parecia ter morrido. Em seus passeios pelos jardins, observava as flores, as cores, os padrões, e em sua mente compunha peças de cerâmica, imaginava cores e formas relembrando a artista que um dia fora. Ela não tinha argila, nem forno, mas tinha a imaginação, e isso era um refúgio. Esses atos, por mais pequenos que fossem, eram seu campo de batalha, sua forma de dizer ao vazio que ainda existia:
mas a bolha protetora de sua resistência secreta estava prestes a ser testada. Ela sabia que precisava mais do que palavras em um pergaminho para realmente se libertar. Apesar dos seus pequenos atos de resistência, a solidão de Layla era profunda. Os dias passavam, e a vida no palácio continuava sua rotina opulenta e vazia. Foi então que uma nova figura surgiu em sua órbita. Zafira, uma das servas mais antigas do palácio, responsável pela biblioteca e pelos registros, sempre observava Layla com uma discrição peculiar. Seus olhos, enrugados pelo tempo e pela sabedoria, pareciam ver além da superfície do luxo e da submissão. Zafira era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença transmitia uma calma e uma profundidade que atraíram Layla. Um dia, enquanto Layla folheava distraidamente um livro de poemas antigos, Zafira se aproximou. A poesia é a voz da alma que se recusa a ser calada, disse ela em um sussurro, sem tirar os olhos do livro. Não era uma repreensão, mas um reconhecimento, uma permissão velada para Layla sentir e pensar. A partir daquele dia, Zafira começou a deixar livros e pergaminhos acidentalmente em locais onde Layla os encontraria. Histórias de rainhas guerreiras, filosofias de liberdade, até mesmo relatos de mulheres que, em tempos antigos, ousaram desafiar as estruturas de poder. Mais do que os livros, era a compreensão tácita de Zafira que alimentava Layla. Zafira nunca perguntava sobre Khalil, nunca se intrometia diretamente, mas seus olhos comunicavam uma cumplicidade silenciosa. Ela trazia a Layla ervas raras para chás, dizia que acalmavam a mente, mas Layla sabia que eram para fortalecer o espírito. O maior presente de Zafira, no entanto, não foram os livros, mas a sutil reafirmação de que Layla não estava sozinha em seus pensamentos. A velha serva, com sua experiência e sua aparente passividade, era na verdade uma guardiã discreta da verdade, e em seu olhar, Layla encontrou não apenas a ajuda inesperada de uma mentora, mas a primeira gota de esperança real de que havia um caminho para fora daquele labirinto, e que sua voz ainda poderia ser ouvida. A relação entre Layla e Zafira se aprofundou na clandestinidade do palácio. Zafira, com sua sabedoria antiga, tornou-se mais do que uma serva. Ela era a tecelã da esperança de Layla. As palavras e os livros que Zafira trazia eram sementes que germinavam na mente fértil de Layla, nutrindo sua coragem. A velha mulher não dava conselhos diretos sobre fugir ou desafiar o sheik abertamente, mas ensinava sobre a força da paciência, a importância de observar e a arte de se adaptar para sobreviver. O deserto ensina que a água mais preciosa é a que corre por baixo da areia, invisível, mas vital. Zafira uma vez sussurrou, enquanto ajudava Layla a escolher tecidos para um novo vestido. Às vezes a maior força está em não ser vista, até o momento certo. Ela guiava Layla para desenvolver uma inteligência estratégica, a usar sua aparente fragilidade como um disfarce. Incentivava-a a observar as dinâmicas de poder no palácio, a aprender sobre os segredos e as alianças de Khalil, não com o objetivo de fofocar, mas de compreender a estrutura da gaiola que aprendia. Zafira também reavivou a paixão artística de Layla. Ela secretamente providenciava argila e ferramentas simples, permitindo que Layla, à noite, em seus aposentos, voltasse a moldar. Sua arte é sua voz mais pura. Zafira comentava, enquanto admirava uma pequena estatueta que Layla havia feito. É algo que ninguém pode roubar de você, pois reside na sua alma. Esses momentos de criação eram terapêuticos, devolvendo a Layla a sensação de propósito e controle. A mentoria de Zafira era um lento e meticuloso processo de reconstrução. Ela ensinava Layla a pensar não apenas em como escapar, mas em como recuperar sua identidade e sua verdade, preparando-a para o momento em que, finalmente, sua voz, antes sufocada, irromperia com a força de um furacão. O treinamento sutil de Zafira começou a dar frutos. Layla, antes perdida na melancolia, observava agora o palácio com olhos aguçados. Ela notava as tensões entre os conselheiros do sheik,
Os sussurros nos corredores sobre as finanças do reino, e principalmente as sutilezas nas interações de Khalil com suas esposas e visitantes. Ele não era uma muralha inabalável. Tinha suas vulnerabilidades, suas paixões políticas e seus momentos de distração. A oportunidade de testar sua nova visão surgiu durante a preparação para o Festival da Primavera, um evento grandioso que anualmente celebrava a fertilidade e a prosperidade do deserto. A tradição exigia a apresentação de um presente artístico significativo ao sheik, uma peça que simbolizasse a devoção e a cultura do palácio. As outras esposas competiam ferozmente, apresentando tapeçarias ricamente bordadas ou poemas de louvor. Layla, por sua vez, havia se mantido em silêncio sobre sua contribuição. Com a ajuda discreta de Zafira, Layla havia conseguido um pequeno forno e os materiais necessários para trabalhar com argila em um canto isolado dos seus aposentos. Dias e noites se misturaram enquanto ela moldava. Não era uma peça de adulação, mas uma série de pequenas esculturas de pássaros, cada um preso em intrincadas gaiolas douradas. A gaiola era perfeita, o acabamento impecável, mas a expressão nos olhos de cada pássaro era de uma melancolia profunda, um anseio por liberdade que transparecia por entre as grades. A peça era uma confissão silenciosa, uma representação de sua própria alma e das almas das outras mulheres escondida sob a beleza da arte. No dia da apresentação, quando as outras esposas exibiam seus presentes ostensivos, Layla apresentou suas gaiolas de pássaros. Khalil, ao contrário do que se esperava, não reagiu com raiva ou censura imediata. Ele observou a peça por um longo momento, uma sombra indecifrável passando por seus olhos. Um trabalho incomum, Layla. Ele finalmente disse, sua voz um misto de perplexidade e um traço de algo que ela não conseguia identificar. As outras mulheres se entreolharam, sem saber como interpretar. Aquele teste sutil havia criado uma fissura na fachada inabalável do sheik, e, mais importante, confirmou para Layla que sua voz, através de sua arte, ainda tinha o poder de tocar, mesmo que de forma enigmática. A reação de Khalil à sua obra de arte foi, à primeira vista, ambígua. Mas o silêncio que se seguiu não era de esquecimento, mas de uma observação mais aguda. Seus aposentos, antes um refúgio secreto para seus pequenos atos de rebelião, pareciam agora estar sob uma vigilância mais intensa. Servas que nunca antes haviam se aventurado por ali começaram a aparecer com pretextos banais, e os olhares dos guardas nos corredores pareciam carregar um peso diferente. Layla sabia que a fissura que ela criara não passara despercebida. A primeira consequência direta veio na forma de uma ordem de Khalil. Os materiais de arte, incluindo a argila e as ferramentas que Zafira havia providenciado, foram removidos de seus aposentos. Para que você possa se dedicar mais às suas tarefas de esposa, foi a explicação formal trazida por um eunuco. Era um golpe sutil, mas doloroso, um aviso de que cada passo de desafio seria monitorado e retaliado. O sacrifício imediato era a perda de sua única válvula de escape criativa. Zafira, a tecelã de esperanças, também parecia mais apreensiva. Embora não dissesse nada, Layla percebia a preocupação em seus olhos. A velha serva passava mais tempo perto dela, mas seus sussurros eram mais escassos e seus passos mais cautelosos. Layla temeu que suas ações pudessem colocar Zafira em perigo. A lealdade de Zafira era um presente, e Layla sentiu o peso da responsabilidade de não comprometer a única pessoa que verdadeiramente a apoiava. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a imagem das gaiolas douradas e dos pássaros melancólicos martelava sua mente. Ela havia exposto uma parte de sua alma, e com isso, exposto a ponta de um iceberg de riscos muito maiores do que imaginara. A luta pela sua liberdade não seria apenas um conflito interno, mas uma batalha contra as estruturas de poder de Khalil e as expectativas de todo um palácio. Aquele pequeno ato de arte não a havia libertado. Havia apenas revelado o quão profundamente ela estava presa, e o preço que talvez tivesse que pagar para tentar se soltar. O medo era real,
Mas a chama da liberdade, uma vez acesa, era difícil de apagar. A retirada de seus materiais de arte, em vez de extinguir a chama, atiçou o fogo da determinação em Layla. Ela compreendeu que a batalha não poderia ser travada abertamente. Pelo menos não ainda. A confrontação direta só a levaria a um isolamento ainda maior e colocaria Zafira em risco. Seu novo objetivo era claro: reconstruir sua estratégia, utilizando a discrição e a inteligência que Zafira havia tentado incutir nela. Zafira, percebendo a mudança no ambiente e na determinação de Layla, adaptou sua mentoria. Se não podiam criar arte com argila, poderiam criar com palavras e observações. Zafira trouxe-lhe livros de filosofia política, estratégias militares e biografias de mulheres que governaram e resistiram em tempos de adversidade. Layla começou a estudar os movimentos e discursos de Khalil, não como uma esposa, mas como uma estrategista em potencial, buscando entender suas motivações e fraquezas. Ela começou a tecer uma rede sutil de observações. Prestava atenção nas conversas entre os conselheiros do sheik quando passavam por seus aposentos, nos documentos que por vezes eram deixados à vista, nos estados de humor de Khalil e nas pequenas mudanças na rotina do palácio. Cada detalhe era como uma peça de um vasto quebra-cabeça. Não se tratava mais apenas de sua liberdade pessoal, mas de entender o funcionamento do poder que a oprimia. O silêncio imposto, antes uma prisão, tornou-se uma ferramenta. Ninguém esperava que a esposa silenciada estivesse atenta. Ela aprendeu a ouvir mais do que falar, a observar mais do que agir impulsivamente. Seus pensamentos, antes focados na criação artística, agora se voltavam para a análise e o planejamento. A Layla vibrante e artista não morrera. Ela estava se transformando, forjando-se em algo mais complexo e perigoso. Uma estrategista paciente, esperando o momento certo para agir, com um novo objetivo que ia além da sua própria fuga. Com seus olhos agora treinados para a observação estratégica, Layla começou a identificar outras gaiolas no palácio. Ela percebeu que não era a única que sentia o peso das expectativas de Khalil e da corte. Entre os numerosos servos, oficiais e até mesmo outras esposas, havia um sutil desconforto, um anseio velado por algo mais, ou simplesmente por uma vida mais justa. Seus primeiros novos aliados não vieram de discursos abertos ou pactos secretos, mas de olhares trocados, de pequenas ações de bondade que desafiavam o protocolo. Uma jovem serva que lhe trazia água fria, muitas vezes deixava um pergaminho esquecido com notícias da cidade, que passavam despercebidas pela censura oficial. Um eunuco, responsável pelas finanças do sheik, ao invés de simplesmente entregar-lhe um relatório, por vezes deixava-o aberto em uma página específica, quase como um convite para que ela olhasse mais de perto. A confiança, ela percebeu, não era construída com palavras, mas com gestos. Layla respondia a esses sinais de forma igualmente sutil. Um sorriso discreto para a serva, um aceno de cabeça compreensivo para o eunuco. Ela começou a entender as frustrações dos mercadores com os novos impostos de Khalil, as queixas dos soldados sobre pagamentos atrasados e a insatisfação crescente das mulheres do palácio com a rigidez das regras impostas. Zafira, claro, era sua principal confidente e guia. "O palácio tem muitas paredes, Layla", ela sussurrou uma vez. "Mas também tem muitas janelas e rachaduras, se você souber onde procurar." Ela ajudou Layla a discernir a diferença entre lealdade e temor, entre conformidade genuína e a quebra iminente. Layla aprendeu que, no teatro de aparências do palácio, os atores mais importantes muitas vezes eram os que atuavam nos bastidores. Começou a enxergar nos olhos de alguns deles não apenas o medo, mas também um lampejo de descontentamento que, se bem articulado, poderia se tornar uma força poderosa. Ela estava formando uma teia invisível de contatos, pessoas que, por diferentes razões, estavam prontas para ouvir e, talvez, para agir. A teia de observações e alianças discretas de Layla começou a render frutos perigosos. Ela agora tinha acesso a fragmentos de informações que, juntos, pintavam um quadro alarmante. Os novos impostos de Khalil,
antes vistos apenas como uma inconveniência, eram, na verdade, uma manobra desesperada para cobrir dívidas crescentes causadas por investimentos mal-sucedidos e uma campanha militar dispendiosa em uma província distante. O descontentamento popular estava em ascensão fora dos muros do palácio, e até mesmo alguns de seus generais mais leais expressavam preocupação em reuniões secretas. O conflito, antes uma luta silenciosa entre Layla e a opressão de Khalil, estava se transformando em algo maior. A cada nova informação, Layla sentia o peso não apenas de sua própria liberdade, mas da possibilidade de uma instabilidade generalizada. Zafira, com sua sabedoria, confirmou as intuições de Layla. O trono é como um vaso de cristal, Layla, bela e forte por fora, mas basta uma rachadura sutil para que tudo se desfaça. Layla começou a canalizar as informações coletadas através de seus novos aliados. O jovem servo que lhe trazia água agora lhe passava discretamente recados e panfletos que circulavam nas ruas da cidade, denunciando a tirania e a corrupção. O eunuco das finanças, em suas visitas de rotina, começava a compartilhar números e previsões sombrias, indicando que o reinado de Khalil estava financeiramente insustentável. Até mesmo algumas das outras esposas, cansadas da negligência e da rotina monótona, começavam a se abrir sobre suas próprias frustrações e a ouvir com mais atenção o que Layla tinha a dizer, embora ainda com cautela. Khalil, por sua vez, sentia a crescente tensão no ar, mas a interpretava como meros sinais de descontentamento comum, ou talvez uma ameaça externa. Sua arrogância o impedia de ver a verdadeira fonte da ameaça que se formava silenciosamente dentro de suas próprias paredes. Ele se tornou mais errático, suas ordens mais duras e suas punições mais severas. A sombra da conspiração se estendia sobre o palácio, e Layla, antes uma prisioneira, agora se via no centro de uma tempestade iminente, com a responsabilidade de tecer essas informações em um plano que pudesse não apenas salvá-la, mas talvez todo um povo. Com a gravidade da situação ecoando em seu coração, Layla percebeu que a simples observação não era mais suficiente. Os fragmentos de insatisfação, as informações sobre a má gestão de Khalil, precisavam ser costurados em uma narrativa coesa, uma mensagem que pudesse ressoar não apenas nos corações dos oprimidos, mas também nos ouvidos dos indecisos. A artista dentro dela, que Zafira havia ajudado a resgatar, renasceu agora como uma estrategista da palavra. Ela voltou à escrita, mas não mais com contos de fadas ou poesias abstratas. Seus novos textos eram concisos, diretos e poderosos. Utilizando os pergaminhos que Zafira discretamente providenciava, ela começou a compor pequenas parábolas que, de forma velada, expunham a corrupção e a hipocrisia de Khalil, sem nomeá-lo diretamente. Ela narrava a história de um governante cego, que em sua busca por glória, empobrecia seu povo e negligenciava sua própria casa. Falava de pássaros em gaiolas de ouro, que apesar da riqueza, ansiavam pelo céu. Cada história era um espelho que refletia a realidade do palácio e do reino. Zafira e os novos aliados de Layla se tornaram a rede de distribuição. Os pequenos pergaminhos eram inseridos discretamente em cestas de frutas levadas ao mercado, deixados entre as páginas de livros emprestados aos estudiosos ou enrolados em pacotes de especiarias entregues a comerciantes influentes. A mensagem se espalhava como areia no vento do deserto, de boca em boca, de olhar em olhar. O que parecia uma simples parábola ganhava vida nas conversas sussurradas nas ruas, nos mercados e nas cozinhas do palácio. A intenção de Layla não era incitar a violência imediata, mas plantar a semente da dúvida e da conscientização. Ela sabia que a opressão de Khalil não poderia ser derrubada pela força bruta de uma única pessoa, mas pela força coletiva de uma compreensão compartilhada. Ao articular a mensagem, Layla não estava apenas se libertando. Estava oferecendo uma linguagem para a libertação de muitos. Ela se tornou a voz silenciosa da verdade, a escritora por trás das sombras, esperando o momento em que suas palavras, uma vez lançadas ao vento,
se transformariam em um grito uníssono de mudança. Os pequenos pergaminhos de Layla, espalhados como grãos de areia, encontraram solo fértil nos corações e mentes do povo. A princípio, as parábolas eram apenas curiosidades, contos interessantes sussurrados em cozinhas e mercados. Mas, com o tempo, e à medida que as dificuldades econômicas se aprofundavam e as restrições de Khalil se tornavam mais pesadas, as histórias começaram a ganhar um novo e alarmante significado. O governante cego não era mais uma figura distante, mas uma representação dolorosamente precisa do sheik. Os pássaros em gaiolas de ouro eram a imagem das próprias vidas das pessoas, presas numa existência de luxo aparente, mas sem liberdade. As perguntas, antes silenciosas, começaram a ser articuladas em voz baixa. As discussões se tornaram mais acaloradas nos becos e nas casas de chá. O murmúrio de descontentamento crescia, um crescendo silencioso que, para ouvidos atentos, era mais ameaçador do que qualquer grito de revolta. Mercadores começaram a atrasar pagamentos de impostos. Pequenos protestos surgiram em feiras distantes. E até mesmo nos corredores do palácio, os olhares antes submissos agora carregavam um brilho de questionamento. Khalil sentiu a mudança no ar, mas sua arrogância e sua visão turva pela própria magnificência o impediam de ver a verdadeira fonte. Ele ordenou investigações sobre agitadores externos, reforçou a guarda nas fronteiras e aumentou a vigilância sobre os mercadores que considerava mais problemáticos. Ele apertou as rédeas, sem perceber que a pressão vinha de dentro, não de fora. Seus conselheiros, antes leais, agora trocavam olhares preocupados e se afastavam discretamente, temendo a ira de um líder cada vez mais paranoico e isolado. Layla, em seus aposentos, sentia o impacto de suas palavras como um maremoto distante. A cada relato que Zafira ou seus discretos aliados lhe traziam, uma mistura de medo e triunfo tomava conta dela. A semente havia germinado, mas a planta que nascia era robusta e perigosa, e Layla sabia que o sheik não tardaria a tentar arrancá-la com violência. O jogo estava mais perigoso do que nunca, e o tempo para um movimento decisivo se aproximava rapidamente. O sheik Khalil, cada vez mais frustrado com a inexplicável inquietação em seu reino, decidiu organizar um grande baile de máscaras. A ideia era desviar a atenção do povo e de seus próprios conselheiros, reafirmar seu poder e, ao mesmo tempo, talvez, identificar os agitadores que ele acreditava estarem operando nas sombras. O evento seria um espetáculo de luxo e ostentação, com convidados de reinos vizinhos e os mais influentes de sua própria corte. Layla sabia que este era o momento. O baile de máscaras, com sua anarquia controlada, sua dissimulação autorizada e a proximidade incomum entre diferentes estratos sociais, oferecia a oportunidade perfeita para um movimento mais audacioso. Zafira, com um brilho de apreensão e determinação nos olhos, ajudou Layla a preparar-se. Não com um vestido luxuoso para atrair Khalil, mas com um traje que, sob a máscara, permitisse a ela mover-se livremente e, mais importante, se comunicar. A peça central do plano de Layla não seria uma confrontação aberta, mas uma revelação calculada. Durante o baile, entre a dança e o vinho, uma série de mensagens seria discretamente distribuída. Não eram mais parábolas, mas fatos concretos. Os números reais das dívidas do sheik, os acordos secretos com mercadores estrangeiros que prejudicavam os locais, os relatórios distorcidos sobre o estado do exército. Essas informações, reunidas pacientemente por Layla e seus aliados, seriam apresentadas de forma clara e inegável, expostas em pequenos pergaminhos que seriam deixados em locais estratégicos, trocados de mão em mão, ou sussurrados por trás das máscaras. A noite do baile foi um frenesi de cores, música e mistério. Sob as máscaras, as hierarquias sociais se dissolviam ligeiramente. Layla, vestida com um manto simples que ocultava sua figura, movimentava-se como uma sombra elegante, com Zafira agindo como sua guardiã silenciosa. Cada movimento era calculado, cada troca de olhar, um sinal. Ela observava Khalil, imponente em seu trono.
alheio à rede de informações que estava sendo tecida ao seu redor. A tensão era quase palpável, misturando-se com a música e o perfume das flores. Aquele não era um baile comum. Era um confronto velado onde a verdade mascarada e oculta estava prestes a dançar no salão do poder. O baile de máscaras prosseguia, um turbilhão de seda, joias e risos forçados. Mas, por trás da fachada de festividade, a rede de informações de Layla operava com precisão mortal. Pequenos pergaminhos com a caligrafia clara e precisa de Layla foram discretamente passados de mão em mão. Um eunuco deixou um em uma bandeja de doces, um músico deslizou outro sob a partitura de um colega, e até mesmo algumas das damas da corte, cúmplices silenciosas da insatisfação, deixaram os seus caírem perto de ouvidos influentes. O efeito não foi imediato, mas cumulativo. Primeiro, um olhar de surpresa por trás de uma máscara. Depois um sussurro abafado, seguido por outro e mais outro. A música vibrante do salão começou a ser abafada por um zumbido crescente de vozes. Os pergaminhos revelavam em detalhes irrefutáveis os desfalques nas contas do reino, os acordos desfavoráveis que Khalil havia feito em seu benefício pessoal, e as mentiras sobre a prosperidade que ele tanto pregava. Eram verdades nuas, despojadas de parábolas, atingindo o coração da estabilidade de seu governo. Khalil, inicialmente absorvido em sua própria grandiosidade, começou a sentir a mudança na atmosfera. Os sorrisos à sua volta pareciam menos genuínos, os olhos por trás das máscaras mais escrutinadores. Um de seus conselheiros mais antigos se aproximou, pálido, e sussurrou algo em seu ouvido, apontando para um pergaminho que flutuava discretamente para o chão, pego por um convidado. O sheik viu a caligrafia que lhe era estranhamente familiar. Aquele era o mesmo estilo dos pássaros em gaiolas. O rosto de Khalil, sob sua própria máscara elaborada, contorceu-se de fúria. Não havia mais festa. Apenas o peso esmagador da revelação. Seus olhos vasculharam o salão procurando a fonte, a mente por trás daquela audácia. Layla, observando de longe com Zafira, viu o exato momento em que a máscara do poder de Khalil começou a se quebrar. O fio que tecia a tapeçaria de sua autoridade havia sido desfiado, e o confronto velado havia se transformado em uma declaração aberta de guerra. A noite que começou com um baile terminava com a queda de uma máscara e a iminência de uma tempestade real. A fúria de Khalil foi um raio que rasgou a noite. Sua máscara, ricamente adornada, foi arrancada e jogada ao chão, revelando um rosto contorcido de ódio. Guardas, prendam todos os que estiverem com estes panfletos, encontrem a fonte desta traição. Seu grito ecoou pelo salão, silenciando a música e congelando os convidados. O que antes era um baile de dissimulação, transformou-se em um palco de terror e caos. Mas não era mais a mesma Layla que tremia diante da ira de Khalil. Ela estava preparada. Quando os guardas começaram a se mover, não houve pânico generalizado, mas um clamor crescente. Os sussurros se transformaram em vozes, as vozes em gritos. As dívidas são verdadeiras. Os impostos nos sufocam. O sheik nos mente. A verdade libertada dos pergaminhos ganhava vida na boca do povo e dos convidados que haviam sido atingidos pelas mensagens de Layla. Conselheiros outrora leais, agora encurralados pela verdade e pelo medo de um sheik descontrolado, começaram a se afastar. Alguns até mesmo a juntar suas vozes ao clamor. Zafira, ao lado de Layla, agarrou seu braço. É agora, criança. Você plantou a semente, agora colha o vento. Ela a guiou por uma passagem secreta nos fundos do salão, uma que ela havia mostrado a Layla nas lições de observar as rachaduras. Os outros aliados, o eunuco e a jovem serva, já haviam feito sua parte, garantindo que as saídas de emergência e os caminhos alternativos estivessem claros. A fuga não foi despercebida. Khalil, vendo a sua esposa principal, a silenciosa Layla, desaparecer na multidão em vez de correr para seu lado, percebeu que ela era a mente por trás de tudo. Foi ela quem fez isso. Prendam-na. Quero a cabeça dela.
Sua voz rouca reverberou, mas o controle já estava escorrendo entre seus dedos. O palácio, antes um bastião de seu poder, agora ecoava com os gritos de indignação e as pegadas apressadas daqueles que buscavam a verdade ou a segurança. Layla, enquanto corria pelos corredores escuros, sentia o coração martelar no peito. O medo era um companheiro constante, mas agora vinha acompanhado de uma euforia estranha. A sensação de que, finalmente, ela estava no controle de seu destino. A gaiola havia sido escancarada, não pela mão de um salvador, mas pela sua própria coragem e pela força da verdade. A noite do baile de máscaras se dissolveu em um caos controlado. A rota de fuga de Layla, meticulosamente planejada por Zafira e seus aliados, a levou através de passagens secretas, túneis esquecidos e jardins pouco frequentados. O clamor da revolta ecoava atrás deles, um testemunho do sucesso de sua ousadia. Zafira, com uma agilidade surpreendente para sua idade, guiava Layla, seus passos rápidos e seguros, longe do epicentro da tempestade. Fora dos muros do palácio, a cidade estava em ebulição. As mensagens de Layla, que outrora eram sussurros e parábolas, haviam se transformado em um grito uníssono de revolta. Multidões se reuniam nas praças, não mais em silêncio, mas exigindo respostas. As verdades reveladas no baile haviam incendiado a faísca latente do descontentamento. Os guardas de Khalil, agora divididos entre a lealdade ao sheik e o medo da crescente ira popular, mostravam-se hesitantes e desorganizados. Layla e Zafira encontraram refúgio na casa de um mercador, um dos aliados secretos de Layla, cuja família havia sido prejudicada pelos impostos de Khalil. O mercador, um homem de confiança, havia preparado um local seguro e discreto para elas. Enquanto observavam as tochas que se moviam pela cidade a partir de uma janela gradeada, Layla sentiu o cansaço pesado da batalha, mas também uma estranha sensação de alívio. Ela havia quebrado as correntes, não apenas para si, mas talvez para muitos. Dentro do palácio, Khalil estava desamparado. Sua fúria cega o impedia de tomar decisões racionais. Seus conselheiros o abandonaram, temendo a ira do povo. A liderança militar estava em desordem, e a autoridade que ele tanto valorizava estava se esvaindo como areia entre os dedos. O vácuo de poder criado pela sua queda estava se tornando imenso, e a questão agora não era se ele seria deposto, mas quem preencheria o vazio. Layla, longe do palácio, não era mais a esposa reclusa, mas uma mulher que havia desafiado um império. O caminho à frente era incerto, repleto de perigos, mas também de possibilidades infinitas. Ela havia encontrado sua voz, e através dela havia acendido a tocha da liberdade. Agora a tarefa era guiar essa luz para um novo amanhecer, para além das sombras do passado. A noite turbulenta deu lugar a um amanhecer incerto, mas esperançoso. O clamor da revolta havia acalmado, substituído por um silêncio tenso, à medida que a cidade processava a queda inesperada de Khalil. No palácio, a confusão era generalizada. Com o sheik isolado e sem autoridade, um vácuo de poder pairava sobre o reino. Conselheiros e generais que haviam se distanciado de Khalil agora discutiam fervorosamente sobre o futuro, com medo de uma anarquia ou de uma intervenção externa. Layla, no refúgio do mercador, observava o nascer do sol. A fadiga ainda estava presente, mas a euforia do triunfo se misturava à apreensão. Ela havia derrubado um tirano, mas o que viria em seu lugar? A liberdade não era apenas a ausência de correntes, mas a responsabilidade de construir algo novo e justo. Zafira, sentada ao seu lado, notou a preocupação nos olhos de Layla. A parte mais difícil não é derrubar o velho, mas construir o novo, criança. Ela disse suavemente, como se lesse os pensamentos de Layla. Mensageiros discretos começaram a chegar ao esconderijo de Layla. As notícias do palácio eram claras. Khalil havia sido formalmente deposto por um conselho de anciãos e generais que agora clamavam por liderança. Surpreendentemente, o nome de Layla começou a ser sussurrado entre eles. Suas parábolas, suas mensagens de verdade e sua coragem em desafiar o sheik
haviam conquistado a confiança do povo e de alguns influentes membros da corte. Ela, a esposa silenciada, havia se tornado a voz que a todos havia despertado. O mercador, seu anfitrião, ofereceu a ela a segurança e os recursos para reunir os aliados que havia cultivado ao longo dos meses. Layla sabia que não podia governar sozinha, mas também sabia que a chance de um novo futuro era grande demais para ser ignorada. Ela havia desvendado os segredos do poder de Khalil, compreendido as necessidades do povo e articulado a verdade. Agora, precisava transformar essa compreensão em ação. A alvorada trazia não apenas o fim da tirania de Khalil, mas o início de um novo e monumental desafio para Layla. Guiar um povo outrora oprimido para a reconstrução de um reino baseado na justiça e na transparência. A artista que se tornara estrategista precisaria agora se transformar em líder, e a jornada da liberdade apenas começava. Com a deposição formal de Khalil, um conselho interino rapidamente se formou, composto pelos poucos conselheiros e generais que não haviam sido corrompidos ou silenciados pelo sheik, além de alguns líderes comunitários influentes. Diante da clamorosa preferência popular e da inegável inteligência demonstrada, Layla foi convocada a se apresentar. Sua entrada no salão do conselho não foi a de uma esposa submissa, mas a de uma figura serena, cuja máscara da reclusão havia sido permanentemente removida. A proposta de ascender ao trono não veio sem ceticismo. Alguns questionavam a capacidade de uma mulher, e ainda mais, de uma ex-esposa de Khalil, para liderar um reino. Mas Layla não usou a retórica, e sim a verdade. Com um caderno em mãos, ela apresentou um plano detalhado, elaborado em segredo durante suas horas de observação e estudo. Mostrou como o reino havia se endividado, as fontes de corrupção, as províncias negligenciadas e as necessidades urgentes do povo. Ela falou com a paixão de uma artista e a precisão de uma estrategista, citando dados que ela e seus aliados haviam coletado e propondo soluções concretas. "Não busco a coroa por poder", declarou Layla, com a voz firme, embora o coração batesse forte. "Busco-a para restaurar a justiça e a prosperidade que Khalil tirou de nosso povo. Não há glória em governar sozinho, mas sim em servir com sabedoria e integridade." Zafira, orgulhosa e com os olhos marejados, estava presente, ao lado de um mercador e de alguns outros aliados que haviam emergido das sombras. A presença deles era um testemunho silencioso da força de Layla e de seu método. Convencidos pela sua visão e pela ausência de outra liderança forte e unificadora, o conselho a aclamou. A esposa silenciada de Khalil se tornou a regente, uma figura de transição que tinha a tarefa hercúlea de guiar o reino para fora do caos. A coroa, antes um símbolo de opressão e reclusão para Layla, agora se apresentava como um fardo de responsabilidade e esperança. Seu primeiro ato foi nomear Zafira como sua conselheira mais próxima e seus outros aliados discretos para posições-chave, valorizando a lealdade e a competência acima do status social. A jornada de reconstrução seria longa e árdua. As cicatrizes do reinado de Khalil eram profundas, e a desconfiança generalizada. Layla sabia que a verdadeira batalha começava agora, a de reconstruir não apenas a economia e a infraestrutura, mas também a fé e a esperança de um povo. O caderno que guardava seus planos seria a sua nova ferramenta de arte, e o reino, sua mais complexa obra. A primeira semana de Layla como regente foi um turbilhão de decisões e desafios. O palácio, antes um lugar de opulência vazia e intriga sufocante, transformou-se em um centro de atividade febril. A começar pela própria disposição dos aposentos, Layla se recusou a ocupar os extravagantes aposentos de Khalil. Em vez disso, escolheu uma suíte mais modesta, transformando a antiga sala de estudos do palácio em seu escritório principal, um lugar onde os livros e pergaminhos eram mais valorizados do que os espelhos e adornos. Sua primeira prioridade foi a comunicação. Consciente de que o vácuo de informação sobre Khalil havia gerado desconfiança e fofocas,
Laila implementou sessões diárias de audiência pública, onde qualquer cidadão, independentemente de sua posição social, poderia apresentar suas queixas e sugestões. A princípio, poucos ousavam se aproximar, temendo as retaliações do passado. Mas, com a persistência de Laila e a presença encorajadora de Zafira, as filas começaram a crescer. Ela ouvia atentamente, registrando cada preocupação em seu caderno, mostrando que suas palavras eram levadas a sério. As primeiras medidas administrativas de Laila focaram na reversão das políticas mais opressivas de Khalil. Os impostos excessivos foram aliviados, especialmente para os mercadores e fazendeiros, visando reanimar a economia local. Ela ordenou uma auditoria completa das finanças do reino, expondo a extensão da má gestão de Khalil, o que, embora chocante, solidificou a confiança do povo em sua honestidade. A liderança de Laila não se baseava em decretos grandiosos, mas em pequenos atos consistentes de justiça e transparência. Ela trabalhou incansavelmente para nomear pessoas competentes e leais, muitas delas vindas de estratos sociais mais baixos, para posições de responsabilidade. O eunuco das finanças, agora livre do medo de Khalil, tornou-se seu principal conselheiro econômico, e a jovem serva, com sua aguçada percepção do humor popular, foi encarregada de gerenciar a comunicação com o povo. Ainda assim, a estrada era íngreme. As velhas elites, acostumadas aos privilégios do regime anterior, resistiam às mudanças. As cicatrizes da pobreza e da desconfiança não desapareceriam da noite para o dia. Laila sabia que a reconstrução seria um processo lento e doloroso, exigindo paciência, resiliência e, acima de tudo, a capacidade de continuar a articular uma visão de esperança. A arte de governar, ela descobriu, era uma complexa dança entre a pragmatismo e a inspiração, e ela estava apenas começando a aprender os passos. Enquanto Laila lançava as fundações de seu novo governo, a sombra da resistência começou a se projetar. Os cortes nos impostos e a transparência nas finanças eram bem recebidos pelo povo comum, mas desagradavam profundamente aqueles que haviam prosperado sob o regime corrupto de Khalil. Os mercadores mais ricos, os proprietários de terras que desfrutavam de isenções fiscais, e até mesmo alguns líderes militares que haviam se beneficiado de propinas, começaram a se inquietar. Surgiram os primeiros desafios velados. Rumores maliciosos sobre a inexperiência de Laila como governante começaram a circular. Pequenos atos de sabotagem foram relatados. Atrasos inexplicáveis na entrega de suprimentos essenciais, falhas na manutenção de importantes estruturas públicas e até mesmo tentativas sutis de desinformação para minar a confiança do povo. A regente, apesar de sua fachada calma, percebia a teia de intriga se formando ao seu redor. Um dos generais que havia sido leal a Khalil, embora não abertamente corrupto, expressou suas preocupações sobre a fragilidade da nova administração e a necessidade de mão firme para manter a ordem. Ele sugeriu publicamente que uma mulher, sem experiência militar, não poderia comandar as forças armadas eficazmente, o que gerou um certo burburinho entre as tropas e a velha guarda. Laila, contudo, não se deixou abalar. Ela havia aprendido a ler as entrelinhas do poder. Convocou o general para uma audiência privada, não para repreendê-lo, mas para ouvi-lo. Com a ajuda de Zafira, que possuía uma rede de informantes insuspeita entre a servidão do palácio, Laila já sabia das movimentações e intenções do general. Em vez de confrontação, ela ofereceu-lhe um desafio: liderar uma expedição para resolver uma disputa de fronteira distante, uma tarefa árdua e de alto risco. Ele aceitou, percebendo que era uma oportunidade para restaurar sua honra, ou possivelmente, uma forma de Laila se livrar dele temporariamente. Ela também começou a usar a mesma rede de distribuição de informações que havia usado para derrubar Khalil. Seus novos panfletos agora não denunciavam, mas educavam. Explicavam as reformas, mostravam os benefícios diretos para o povo e destacavam os nomes daqueles que estavam trabalhando para o bem comum. Laila entendia que a verdade era sua maior aliada e a desinformação seu maior inimigo.
A regente sabia que o caminho para consolidar seu poder não seria fácil. A mudança era resistida não apenas por seus inimigos, mas também pela inércia e pelo medo. Mas cada ato de resistência, cada nova prova, apenas reforçava sua determinação. A verdadeira batalha pela alma do reino havia apenas começado, e Layla estava pronta para enfrentá-la, passo a passo, com a mesma coragem e inteligência que a haviam libertado de sua própria gaiola. A estratégia de Layla em relação ao general revelou-se astuta. Enquanto ele estava fora em sua expedição de fronteira, Zafira e seus informantes, sob a supervisão cuidadosa de Layla, continuaram a monitorar a movimentação dos descontentes dentro do palácio e na corte. Não demorou muito para que a teia de resistência oculta começasse a se desvendar. Descobriu-se que alguns dos mercadores ricos e proprietários de terras, que perderam privilégios com as novas políticas, estavam financiando a campanha de rumores e sabotagem. Layla sabia que uma confrontação direta com todos seria desastrosa, dividindo ainda mais o reino. Em vez disso, ela escolheu um alvo estratégico, um conselheiro antigo, respeitado em sua linhagem, mas profundamente arraigado nas práticas corruptas do regime de Khalil, e que era um dos principais articuladores da resistência. Este conselheiro havia sido flagrado desviando fundos de um projeto de irrigação vital para as terras agrícolas, um ato que, sob Khalil, teria sido ignorado, mas agora, sob Layla, era uma traição imperdoável. Durante uma reunião do conselho, Layla o confrontou não com acusações, mas com evidências irrefutáveis. Em vez de gritar ou humilhar, ela apresentou os documentos e testemunhos que comprovavam o desvio de fundos, revelando a extensão do dano que ele havia causado ao povo. Sua voz era calma, mas suas palavras tinham o peso da verdade e da autoridade. A era em que tais atos eram tolerados acabou, declarou Layla, olhando fixamente para o conselheiro. A prosperidade de poucos não pode mais ser construída sobre a miséria de muitos. O reino exige justiça. O conselheiro, antes tão altivo, empalideceu. A exposição pública de suas ações, sem a proteção das velhas alianças, que se esvaíam com cada reforma de Layla, o deixou sem defesa. Os outros membros do conselho, muitos dos quais ainda balançavam entre a lealdade ao passado e a promessa do futuro, assistiam em silêncio. A decisão de Layla não foi uma execução sumária, mas a exigência de que ele restituísse os fundos desviados, se afastasse de seu cargo e perdesse todas as suas terras e títulos, uma punição que, aos olhos da corte e do povo, era justa e proporcional. Este ato de firmeza e transparência reverberou por todo o reino. Aqueles que estavam na cerca, esperando para ver se Layla era capaz de impor sua autoridade, tiveram sua resposta. A velha guarda que havia se beneficiado do caos de Khalil percebeu que as regras haviam mudado irrevogavelmente. Layla não era apenas uma escritora de parábolas. Ela era uma governante capaz de desvendar as teias da corrupção e de confrontar o poder estabelecido com a verdade. A lição foi clara. A transparência não era uma fraqueza, mas uma arma poderosa nas mãos de uma líder justa. O impacto da remoção do conselheiro corrupto e a restituição dos fundos desviados foram sísmicos. Não apenas silenciou a resistência mais aberta, mas também enviou uma mensagem clara e inegável a todos. A era da impunidade havia terminado. Para o povo, a justiça de Layla era um bálsamo para feridas antigas. As sessões de audiência pública, antes hesitantes, agora transbordavam de cidadãos que vinham não apenas com queixas, mas com propostas e ideias, confiantes de que seriam ouvidos. A reforma agrária, iniciada com os bens confiscados do conselheiro, permitiu que terras férteis fossem redistribuídas a famílias que haviam perdido tudo sob o jugo de Khalil. O projeto de irrigação, antes desviado, foi relançado com transparência total, criando empregos e prometendo colheitas abundantes. Essas ações, antes impensáveis, transformaram o desespero em esperança e a apatia em engajamento. Dentro do palácio, a dinâmica também mudou drasticamente.
Os conselheiros e oficiais que outrora flertavam com a lealdade ao antigo regime, agora se esforçavam para demonstrar sua dedicação à nova regente. Não por medo, mas por um crescente respeito e, para muitos, por uma genuína crença na visão de Layla. Zafira, cada vez mais reconhecida como a mão direita da regente, mostrava-se uma conselheira indispensável, sua sabedoria e conhecimento dos meandros do palácio equilibrando o idealismo de Layla com o pragmatismo necessário. Nesse período de consolidação, o general que Layla havia enviado à fronteira retornou. Sua expedição foi um sucesso, pacificando a região e reforçando as defesas do reino. Ao invés de uma confrontação, o general, agora com uma nova perspectiva e testemunhando as mudanças positivas no reino, veio oferecer sua lealdade incondicional à regente. Ele havia visto como a justiça e a ordem de Layla eram mais eficazes do que a tirania de Khalil. Layla, com sua habitual perspicácia, não apenas o perdoou por suas dúvidas iniciais, mas o integrou ainda mais profundamente em seu círculo de confiança, encarregando-o da reorganização das forças armadas com base em princípios de mérito e lealdade ao reino, e não a indivíduos. Layla, em seus momentos de solidão, ainda sentia o peso da coroa. Mas agora, o peso era diferente. Não era a opressão da reclusão, mas a responsabilidade de nutrir um futuro. A semente que ela havia plantado com suas parábolas havia germinado em solo fértil, regado pela confiança e pela esperança de um povo renovado. A nova ordem não era apenas uma visão, estava se tornando uma realidade tangível, e Layla, a artista que se tornou governante, estava moldando-a com cada decisão, cada ato de justiça, cada passo em direção a um reino mais equitativo e transparente. Com a estabilidade do reino crescendo sob sua liderança, Layla voltou sua atenção para a construção de um futuro sustentável. Ela compreendeu que a verdadeira força de um reino não residia apenas em suas defesas militares ou em suas riquezas, mas na sabedoria e no bem-estar de seu povo. Sua própria jornada de uma existência reclusa à liderança era um testemunho do poder do conhecimento e da observação. A primeira iniciativa de grande porte foi a criação de escolas públicas em todas as vilas e cidades, abertas a meninos e meninas, uma ideia revolucionária em um reino onde a educação era, em grande parte, privilégio dos ricos e dos homens. Layla acreditava que o conhecimento era a chave para a liberdade e a prosperidade. Ela pessoalmente supervisionava o currículo, que não se limitava a escrituras e matemática, mas incluía história, arte e até mesmo noções básicas de governança e justiça, capacitando os jovens a entenderem o mundo ao seu redor. Paralelamente, Layla dedicou-se à reforma do sistema legal. Inspirada pela experiência de Zafira e pelos horrores que Khalil havia perpetrado, ela estabeleceu um código de leis claro, acessível a todos, e instituiu tribunais onde a justiça era administrada por juízes imparciais, independentemente do status social do acusado ou do acusador. A presunção de inocência, o direito a um julgamento justo e a eliminação de punições cruéis tornaram-se pilares do novo sistema. A palavra de uma mulher ou de um servo passou a ter o mesmo peso que a de um nobre. Essas reformas não foram implementadas sem resistência, especialmente das antigas famílias que viam seus privilégios ameaçados pela ascensão da meritocracia. No entanto, Layla havia aprendido a arte da diplomacia e da persuasão. Ela demonstrava os benefícios a longo prazo, mostrando como um povo educado e um sistema legal justo levavam à inovação, à coesão social e a uma economia mais vibrante para todos. O general Leal, agora um de seus mais ferrenhos defensores, ajudou a garantir que a ordem fosse mantida e que as reformas fossem implementadas sem grandes tumultos. Layla, muitas vezes, passava as noites em seu escritório, relendo os cadernos que a tinham guiado até ali, observando como as sementes que plantara estavam começando a germinar. A tapeçaria do reino estava sendo tecida com fios de esperança e propósito. O que antes era um deserto de opressão, lentamente se transformava em um jardim onde a sabedoria e a justiça floresciam.
Ela sabia que o trabalho nunca estaria realmente acabado, mas cada criança que aprendia a ler, cada sentença justa proferida, era uma confirmação de que sua luta valera a pena. As reformas de Layla, outrora sementes plantadas em solo árido, haviam florescido de tal forma que o perfume de mudança atravessou as fronteiras do reino. As notícias de uma governante mulher que priorizava a educação, a justiça social e a transparência em detrimento da opulência e da corrupção, chegaram aos ouvidos dos impérios vizinhos. Alguns líderes, autocratas por natureza, observavam com apreensão, temendo que tais ideias perigosas pudessem se espalhar para seus próprios domínios. Outros, mais pragmáticos, viam uma oportunidade. Foi de um desses impérios, o poderoso reino de Kadesh, governado pelo sultão Amir, que chegou uma comitiva. Amir, um governante astuto e tradicional, era conhecido por sua política expansionista e por uma desconfiança arraigada de qualquer instabilidade em suas fronteiras. A comitiva, liderada por um de seus vizires mais experientes, veio sob o pretexto de oferecer congratulações pela nova era do reino. Mas o real propósito era claro: sondar a estabilidade de Layla, avaliar a força de seu governo e, talvez, explorar qualquer sinal de fraqueza. Layla, ciente da importância da diplomacia, preparou-se meticulosamente. Ela não escondeu nada. Ao receber o vizir e sua comitiva, não os conduziu por corredores de ostentação vazia, mas os levou para ver as novas escolas em funcionamento, as terras agrícolas revitalizadas e os tribunais onde a justiça era administrada de forma equitativa. Ela apresentou a eles não apenas números e relatórios financeiros transparentes, mas também testemunhos de cidadãos comuns, cujas vidas haviam melhorado significativamente. O vizir, um homem de semblante severo e olhos perscrutadores, mostrou-se inicialmente cético. Ele tentou encontrar falhas, pontos de discórdia, mas a clareza e a convicção de Layla, apoiadas pela evidente prosperidade e pelo espírito renovado do povo, foram difíceis de contestar. Safira, com sua sabedoria e conhecimento das línguas e costumes regionais, atuou como uma embaixadora silenciosa, desfazendo mal-entendidos e reforçando a mensagem de estabilidade e boa-fé de Layla. O general, por sua vez, demonstrou a disciplina e a lealdade das forças armadas reformadas, dissipando qualquer ideia de vulnerabilidade militar. Ao final da visita, o vizir, embora não expressasse abertamente admiração, não pôde deixar de reconhecer a solidez do governo de Layla. Sua mensagem final ao partir foi sucinta, mas significativa. O sultão Amir observará com interesse o seu progresso regente. Que a sua justiça continue a trazer prosperidade. Não era uma ameaça, nem uma submissão, mas um reconhecimento cauteloso. Layla sabia que a vigilância de Kadesh seria constante. A paz não era garantida, mas ela havia mostrado que seu reino não era um território a ser facilmente explorado, e que sua liderança não era uma fraqueza, mas uma força inesperada. A sombra do império ainda pairava, mas agora, Layla e seu povo estavam mais preparados do que nunca para encará-la, unidos por uma visão e uma determinação que iam muito além das fronteiras. A visita da comitiva de Kadesh, embora cautelosa, acabou por solidificar a posição de Layla. O silêncio do sultão Amir após o retorno de seu vizir foi, em si, um endosso. Sem a ameaça iminente de intervenção, o reino de Layla pôde respirar e se concentrar ainda mais em seu desenvolvimento interno. A estabilidade recém-descoberta atraiu a atenção não apenas dos grandes impérios, mas também de pequenos reinos e cidades-estado vizinhas, que, cansados da instabilidade e da tirania, começaram a ver no modelo de Layla um farol de esperança. A primeira a se aproximar foi a cidade costeira de Sarim, um centro de comércio conhecido por seus portos e mercadores. O governante de Sarim, o Emir Rashid, que havia sofrido repetidas perdas devido à instabilidade comercial e à pirataria exacerbada pela corrupção de Khalil, enviou emissários. Ele buscava não apenas acordos comerciais, mas conselhos sobre como implementar reformas semelhantes às de Layla.
A notícia da prosperidade crescente sob a regente, aliada à sua justiça inabalável, era uma promessa tentadora demais para ser ignorada. Leila viu nisso uma oportunidade não apenas econômica, mas também para fortalecer a paz e a segurança da região. Ela recebeu os emissários de Sarim com a mesma transparência e dignidade que havia exibido aos de Kadesh. Compartilhou abertamente as lições aprendidas, as dificuldades enfrentadas e as soluções encontradas, sempre enfatizando que o sucesso residia na confiança do povo e na integridade de seus líderes. Zafira foi crucial nas negociações, sua experiência em logística e diplomacia, garantindo que os acordos fossem mutuamente benéficos. O mercador, agora um conselheiro econômico formal, liderou as discussões sobre rotas comerciais seguras e incentivos fiscais. O resultado foi um tratado de comércio e cooperação mútua, o primeiro de muitos que Laila esperava estabelecer. O tratado previa a proteção conjunta das rotas marítimas contra piratas, o intercâmbio de bens sem impostos exorbitantes e até mesmo a partilha de conhecimento em áreas como a agricultura e a educação. Esse foi o primeiro passo na construção de uma rede de alianças baseada não na força bruta, mas na cooperação e no interesse comum. Leila, em seu escritório, observava o mapa do reino, agora salpicado de marcas que indicavam os novos acordos e as terras onde suas reformas começavam a ser replicadas. Ela compreendeu que sua mensagem, a verdade, a justiça e a transparência, estava se tornando uma força mais potente do que qualquer exército. As parábolas que ela escrevera em segredo no palácio de Kalil agora eram replicadas em tratados e políticas, moldando não apenas o futuro de seu próprio povo, mas também o de seus vizinhos. O horizonte estava se expandindo, e Laila, a regente, estava guiando seu reino para um novo e promissor papel no cenário mundial. A estabilidade e as novas alianças que Laila havia forjado começaram a reverberar não apenas na economia e na política, mas também na alma do reino. Com o comércio florescendo e a segurança nas rotas restabelecida, uma nova era de prosperidade material se uniu a um renascimento cultural e intelectual. Laila, a artista em sua essência, via essa efervescência como a verdadeira medida do sucesso de seu governo. Os fundos antes desviados para os bolsos de Kalil e seus cúmplices, ou gastos em guerras desnecessárias, foram reinvestidos na infraestrutura cultural. Teatros que estavam em ruínas foram restaurados, bibliotecas foram reabastecidas com pergaminhos e livros, e academias de artes e ciências, uma vez adormecidas, foram reabertas e financiadas. Artistas, poetas, músicos e pensadores, que antes viviam sob a sombra da censura e do medo, agora encontravam um ambiente de liberdade e incentivo. Laila promovia concursos de poesia, exposições de arte e espetáculos teatrais, incentivando a expressão criativa e o debate de ideias. Ela acreditava que a arte era um espelho da sociedade e um catalisador para o progresso. A voz do povo, antes silenciada pela opressão, encontrava agora um coro em suas canções, em suas peças e em seus poemas. Novas formas de arte surgiam, misturando as tradições locais com as influências dos reinos aliados, criando uma cultura vibrante e única. As escolas que Laila havia estabelecido não apenas ensinavam a ler e escrever, mas também incutiam o apreço pela beleza e pelo conhecimento. Jovens talentos eram identificados e nutridos, garantindo que o legado cultural do reino não só perdurasse, mas se expandisse para as próximas gerações. Zafira, com seu conhecimento enciclopédico de história e folclore, tornou-se uma guardiã das tradições, garantindo que o novo florescimento cultural se mantivesse enraizado na rica herança do povo. A própria Laila, nos poucos momentos de tranquilidade que encontrava, voltava a pegar seus pincéis e tintas. Suas telas, antes preenchidas com imagens de seu cativeiro e anseio por liberdade, agora retratavam a vitalidade do mercado, a alegria das crianças nas escolas e a majestade da justiça em seus tribunais. A arte que a havia libertado agora se tornava uma celebração da liberdade conquistada por seu povo.
O reino de Layla, antes conhecido por sua tirania, estava se transformando em um farol de cultura e inovação. A Sinfonia do Progresso ecoava por suas ruas, um testemunho de que a verdadeira força de um povo reside em sua capacidade de sonhar, criar e prosperar em liberdade. O trabalho era contínuo, mas a melodia era inconfundível. O futuro parecia mais brilhante do que nunca. Os anos se passaram, e o reino de Layla prosperou de uma forma que poucos teriam ousado imaginar sob a tirania de Khalil. A regente havia se tornado uma figura lendária em sua própria vida. Seu nome sussurrado com respeito em salões de poder e com carinho entre o povo. As escolas que fundou formaram uma geração de cidadãos informados. As reformas judiciais garantiram paz e ordem, e as alianças comerciais solidificaram a economia. Sarin e outros reinos menores seguiam o exemplo, criando uma rede de cooperação e prosperidade regional. Em seus aposentos agora decorados com as cores vibrantes de sua própria arte e os presentes de embaixadores de terras distantes, Layla observava o reino do alto de sua janela. Não havia mais a jaula, nem o medo. Havia apenas a vasta extensão de um povo livre, cujas vozes agora se elevavam em cânticos de gratidão e progresso. Zafira, com os cabelos já salpicados de prata, continuava ao seu lado, uma presença constante e sábia, a guardiã das memórias e a confidente das preocupações da regente. Lembra-se daquele dia em que me contou sobre o poder das parábolas, Zafira? Layla perguntou suavemente, sem tirar os olhos da cidade que se iluminava sob as estrelas. Quem diria que uma semente tão pequena daria frutos tão grandes? Zafira sorriu, com a voz embargada pela emoção e pelo orgulho. A semente era pequena, mas o solo era o seu coração, regente. E o seu coração sempre foi fértil para a verdade. Layla sentia um tipo diferente de cansaço agora. Não o da opressão, mas o do trabalho árduo e da constante vigilância. O reino estava em paz, mas a paz era frágil. Os impérios, como Kadesh, continuavam a observar, e novos desafios certamente surgiriam. A regente sabia que seu legado não seria apenas o que ela havia construído, mas também o que ela prepararia para as gerações futuras. Como garantir que as sementes da tirania não voltassem a brotar? Como assegurar que a luz da liberdade não se extinguisse com sua partida? Ela havia abolido a prática da regência vitalícia, preparando o caminho para uma transição de poder mais justa e representativa. Um conselho de notáveis eleitos pelo povo e treinados nas novas leis e filosofias de governança estava sendo formado para eventualmente assumir as rédeas. Layla não queria ser uma rainha, mas sim a fundadora de uma nova era, onde a liderança fosse um serviço e não um direito. A noite avançava, e o palácio, antes um símbolo de sua prisão, agora era o farol de um reino transformado. Layla pegou um de seus cadernos, não para registrar um problema ou uma estratégia, mas para um novo tipo de parábola, uma que falasse sobre a resiliência do espírito humano, sobre a responsabilidade da liberdade e sobre a eterna dança entre a luz e a escuridão. O futuro, ela sabia, era um livro ainda não escrito, mas ela havia dado ao seu povo as ferramentas para escrever suas próprias páginas com esperança e justiça. A decisão de Layla de estabelecer um conselho de notáveis para guiar a sucessão e governar ao lado dela nos últimos anos de sua regência foi recebida com uma mistura de admiração e ceticismo. Admirada por aqueles que viam na atitude um raro desapego ao poder, céticos os que temiam que essa diluição da autoridade pudesse abrir brechas para a velha guarda ou para novas ambições. No entanto, Layla estava firme em sua convicção de que um reino verdadeiramente livre deveria ser governado por instituições fortes, e não por um único indivíduo, por mais benevolente que fosse. O conselho, composto por homens e mulheres que haviam se destacado por sua integridade, sabedoria e comprometimento com os princípios de Layla, começou a assumir gradualmente mais responsabilidades. Entre eles, estava uma jovem erudita chamada Elara, uma das primeiras alunas das escolas de Layla, que havia ascendo rapidamente por sua inteligência perspicaz e sua paixão pela justiça. Elara,
era a personificação da visão de Layla para o futuro do reino. O teste decisivo para essa nova forma de governança veio de um desafio inesperado. Uma prolongada seca assolou as províncias do sul, ameaçando a colheita e a subsistência de milhares. A crise gerou descontentamento e um clamor por medidas urgentes. Era o tipo de situação que, em regimes passados, resultaria em decisões autocráticas e muitas vezes inadequadas. Layla, em vez de assumir o controle total, convocou o conselho. Ela os instruiu a debater, analisar os dados trazidos pelos emissários e propor uma solução unificada. A discussão foi acalorada, com diferentes facções defendendo abordagens diversas, desde o racionamento severo até a importação de grãos a custos altíssimos. Elara, com a calma e a perspicácia que Layla tanto admirava, apresentou uma proposta inovadora: usar os fundos de reserva do tesouro para investir em novas técnicas de captação de água e sistemas de irrigação que Layla havia incentivado em seus cadernos, mas que nunca haviam sido totalmente implementados. Era uma solução arriscada, que exigiria paciência e a colaboração de todas as províncias, mas que prometia uma solução a longo prazo em vez de um paliativo temporário. Layla observou o debate, permitindo que a decisão fosse do conselho, oferecendo apenas insights pontuais, guiando-os sutilmente, mas sem impor sua vontade. Quando a votação foi feita, a proposta de Elara foi aprovada, mostrando que a semente da razão e da visão futura havia de fato se enraizado. A implementação da medida não foi fácil, mas o conselho, agora unido por uma decisão coletiva, trabalhou incansavelmente. Layla, embora ainda regente, assumiu um papel mais de mentora, observando com orgulho como os valores que ela havia lutado para estabelecer estavam sendo defendidos e aplicados por uma nova geração de líderes. O povo, vendo a união e a eficácia do conselho, renovou sua confiança, compreendendo que a mudança não dependia mais apenas de uma única pessoa, mas de um sistema construído sobre a justiça e a colaboração. Naquele momento, Layla soube que seu legado estava seguro. A passagem do manto não seria um evento traumático, mas uma transição natural, onde a chama da liberdade e da justiça continuaria a arder, alimentada pela sabedoria e pela dedicação de um povo que finalmente havia aprendido a governar a si mesmo. Os anos que se seguiram à crise da seca solidificaram não apenas o reino de Layla, mas também o sistema de governança que ela havia diligentemente construído. A proposta de Elara, implementada com o apoio irrestrito do conselho, provou ser um sucesso retumbante. As novas técnicas de captação de água e irrigação não só mitigaram os efeitos da seca, mas transformaram as terras áridas do sul em regiões férteis, assegurando a segurança alimentar do reino por muitos anos. Este foi o teste derradeiro para a visão de Layla, e o reino o superou com louvor, provando que o poder compartilhado e a sabedoria coletiva eram, de fato, a maior força. A regente Layla, vendo que seu trabalho estava completo e que o reino estava em mãos capazes, tomou uma decisão que chocou alguns, mas foi amplamente celebrada pela maioria. Ela abdicou de sua posição, não para se retirar para a solidão como Khalil, mas para viver entre o povo que ela havia servido. Em uma cerimônia simples, mas profundamente simbólica, ela passou o manto da liderança para o conselho, com Elara como a figura mais proeminente, eleita para liderar os esforços do governo. A era da regência solitária havia terminado, dando lugar a uma era de governança coletiva e representativa. Layla não desapareceu. Ela se tornou uma sábia conselheira, uma cronista das mudanças e a matriarca espiritual do reino. Passava seus dias em sua antiga casa que havia sido reformada, pintando, escrevendo e recebendo visitas de cidadãos comuns que buscavam sua sabedoria, não como regente, mas como a mulher que os havia ensinado a sonhar. As parábolas que ela havia escrito em sua reclusão agora eram ensinadas nas escolas, inspirando gerações a buscar a verdade, a justiça e a liberdade. Zafira permaneceu ao seu lado até o fim, sua lealdade inabalável e seu companheirismo uma constante.
As duas, velhas e sábias, compartilhavam histórias do passado, observando o reino que florescia, um testemunho vivo de sua coragem e visão. O reino de Layla, agora governado por um conselho de cidadão, continuou a prosperar, um farol de justiça e progresso em uma região muitas vezes turbulenta. Não se falava mais de o reino de Layla, mas sim de o reino dos livros, ou o reino da justiça, porque os princípios que ela havia estabelecido se tornaram intrínsecos à identidade do povo. Quando Layla finalmente partiu, sua morte não foi um momento de tristeza e incerteza, mas de gratidão e celebração. Não houve luto por um vazio, pois ela havia garantido que o vazio nunca existiria. Seu legado era imortal, não gravado em estátuas imponentes ou em uma dinastia real, mas impresso no coração de seu povo, na estrutura de suas leis e na cultura de sua terra. As sementes que ela plantara haviam crescido e se espalhado, e o eco de suas parábolas ressoaria para sempre, lembrando a todos que a verdadeira força de um líder não reside no poder que se exerce, mas na liberdade que se oferece e na sabedoria que se cultiva para as futuras gerações. A história de Layla era a história de como uma única voz pode mudar o mundo, e como a arte de governar, no fim das contas, é a arte de cuidar.